Agradeço a Deus pela oportunidade tão grande nesta noite, o privilégio que nós temos de mais uma vez estar aqui em Portugal, e agradeço a Deus também porque dessa vez a minha esposa pôde me acompanhar. Eu já estive aqui dessas 11 escolas bíblicas, pelo menos umas 5 ou 6, certamente, umas 5 ou 6 escolas. Nas últimas 2 eu não estive, mas sempre foram momentos maravilhosos que nós aprendemos muito a palavra de Deus. Tivemos a oportunidade em algumas delas também de compartilhar, de colaborar, trazendo algum ensino da palavra de Deus. Que bênção participar de tudo isso. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Antônio Domingos, nosso pastor presidente, nosso pai, 2 vezes, esteve há poucos dias lá com a gente, e é sempre bom, né, quando o pastor Antônio e a irmã Conceição estão conosco, comigo especialmente porque são os meus pais, e quando estão perto sempre estão nos ensinando. Louvo a Deus pela vida do pastor Josué Moreira, toda a sua equipe, pela organização da escola, e a cada ano a gente percebe que a escola está melhor e melhor e melhor. Louvamos a Deus pela vida dos professores que nos ensinaram aqui, professor Paulo César e também o professor Silvio que conheço há muito tempo, né? Há muito tempo, desde aquele tempo da lojinha, né? Que era a lojinha, né? E hoje serve a Deus, pastoreia, e é uma bênção nas mãos de Deus, e que privilégio encontrá-lo aqui, nos ensinando a palavra de Deus. Aprendemos muito nesses dias e louvamos a Deus por tudo isso. É uma noite de adoração, é uma noite de festa. Deus não reúne o povo dele por reunir, reúne com propósitos, com objetivos, reúne para receber a adoração da igreja e reúne para abençoar a sua igreja, reúne para fortalecer, para alimentar, para orientar. Ele reúne para nos dar direção, e é isso que o Senhor tem feito nesses dias, e não será diferente nesta noite, porque o Senhor está aqui. Ele é maravilhoso. Diga para o teu irmão assim: que bom que você veio nesta noite. Pode dizer para alguém: isso, que bom que você está aqui. Maravilha, glória a Deus por isso, né? Que bênção. É uma noite onde nós vamos também ter a consagração, a separação de obreiros ao santo ministério. Isso é uma bênção. Nós vemos nesse ato, nessa cerimônia, o crescimento da igreja, a necessidade, e a igreja de Jesus não está parada. A igreja é dinâmica, ela segue crescendo, avançando pela fé. A igreja não depende de indicadores humanos, a igreja não depende de indicadores políticos, a igreja não depende de dados científicos para crescer. A igreja depende de uma coisa: da direção de Jesus e da fé que nós temos nele como Filho de Deus. É isso que nos faz avançar e caminhar. E antes de compartilhar um texto da palavra de Deus, hoje tem muita coisa para acontecer, eu não vou tomar muito tempo, mas antes de compartilhar esse texto que Deus colocou no meu coração, eu quero dar um rápido testemunho da missão que o Ministério Semeadores de Boas Novas está realizando no continente africano, no mês de abril do ano passado. Em abril do ano passado, o pastor Antônio nos convidou para ir juntamente com ele e um outro obreiro lá de Guarapuava até o país de Moçambique. E depois de ter sido contactado, o pastor Antônio, o pastor Josué aqui foi contactado também durante muito tempo, muitos meses, por um jovem africano que havia chamado insistentemente para que houvesse um apoio, uma cobertura em um trabalho que estava sendo desenvolvido pelo pai dele no país de Moçambique. Então o pastor Antônio fez essa viagem, me convidou, e nós estivemos juntos ali, olhando, visitando, e é uma necessidade muito grande. Moçambique tem 26 milhões de habitantes, é um país que fala o português como a língua nacional, mas tem 46 outros dialetos que são dialetos oficiais no país. Então o país ele é muito dividido pelas etnias, por esses dialetos que são falados. Mas Deus está fazendo algo no país de Moçambique que é um avivamento. O coração do moçambicano está aberto e está predisposto em ouvir a mensagem do Evangelho e receber Jesus como Salvador. E pastor Antônio pensava que era apenas uma igreja, um pequeno grupo. Eram 18 igrejas ligadas a um pastor que faleceu durante esse processo desse convite e tudo mais, e precisava de uma cobertura ministerial e espiritual para esse grupo de irmãos. E então sentimos a direção de Deus. Pastor Antônio viu que era a direção de Deus de fazer um trabalho, desenvolver um trabalho no continente africano, começando ali por Moçambique. E nos caiu a responsabilidade, a tarefa de estar na dianteira fazendo esse trabalho.
Então, no mês de fevereiro desse ano, retornamos lá novamente e, dando sequência a esse trabalho, conhecemos outros irmãos, outras vilas, outras aldeias, outras cidades, líderes que estavam buscando também cobertura, buscando um apoio ministerial e espiritual, e seguimos fazendo o trabalho. Agora, recentemente, estivemos lá novamente. Nesse mês de agosto, estivemos ali novamente. Em cada uma dessas viagens, nós teríamos muita história, muitos testemunhos para contar para os irmãos, de livramentos de Deus, do que Deus tem feito, do que Deus está fazendo, desde a primeira viagem. Deus tem salvado muitas almas ali, muitas igrejas, pequenas igrejas que não tinham orientação, estão se aderindo. Hoje nós temos mais de 60 igrejas caminhando com o Ministério Semeadores de Boas Novas em Moçambique, né? E Deus está fazendo coisas tremendas. Nós temos igrejas já em Malawi, no país de Malawi, que faz fronteira com a região de Mutarara. A região que nós estamos é uma região muito difícil. Aliás, o país passa por um momento de muita dificuldade. Nessa viagem não podemos chegar até o destino que gostaríamos em algumas aldeias, porque existe uma guerrilha, existe um partido armado em uma estrada onde nos orientaram que não seria prudente passar por ali nesse momento, porque estão matando, assaltando as pessoas naquele lugar. Em alguns momentos do dia, os nativos nacionais passam escoltados pelo exército, então não podemos chegar. Mas os pastores vieram, nós tínhamos uma reunião administrativa para ser feita ali, até porque os nossos missionários brasileiros, eles precisavam retornar ao Brasil por motivo de tratamentos de saúde, etc. E nós precisávamos deixar organizado para que a obra de Deus pudesse seguir avante. Eu gostaria de pedir essa oração por Moçambique. Nós temos, além dessas igrejas, uma escola com 25 crianças na cidade de Palmeira, que está a 100 quilômetros de Maputo, que é a capital do país. Eu gostaria de pedir oração para que nós pudéssemos seguir fazendo o trabalho de Deus ali. Eu gostaria de contar com as orações. E a gente sente esse apoio espiritual só na hora que a gente cai ali dentro e desembarca, né? Não é nada turístico viajar para lá. Para você ter uma ideia, de Atlanta até Joanesburgo, a capital da África do Sul, são 15 horas e meia de voo sem escala de ida e 17 horas de volta. E voos cheios, lotado. Não tem espaço para esticar muito a canela, não, né? É aquele voo que você vai ali junto, unido e na comunhão, todo mundo, né? É uma bênção de Deus. E nessa viagem, nessa última viagem, dentre muitas coisas que Deus fez, eu senti um cuidado de Deus muito interessante na chegada. Aconteceu algo que eu quero compartilhar e vou encerrar aqui esse relatório sobre África. Depois, se você quiser, eu posso te dar mais informações aí após o culto. Eu chegava ali em Joanesburgo, 5 da tarde, tem um voo que sai para Maputo às 7h10. Esses voos não são voos conectados. Você tem que comprar voo separado, porque eles não vendem esse voo conectado. E esse é o último voo. E se você perder esse último voo, é só no outro dia. E quando eu desembarquei ali e fui para fazer a imigração na África do Sul, no aeroporto de Joanesburgo, tinha muita gente, mas muita gente mesmo na minha frente. Eu era o último na fila, e quando eu olhei aquela multidão, sabendo que já às 7 horas saiu o outro voo, eu já pensei, perdi o voo, vou ter problema, porque já tinham subido alguns irmãos, estavam nos esperando para a reunião que nós ia ter no dia seguinte, e eu ia perder o voo, ia questão de mudar a passagem e tudo. E estou ali com uma bolsa na fila, e de repente chega um cidadão de longe, ei, você, olhou para mim e disse, sai da fila. Aí eu falei, é você mesmo, sai da fila, por favor. Aí me dá seu passaporte. Fiquei meio assim, tirei o passaporte, dei o passaporte na mão dele, ele falou, você tem um voo para pegar depois, não tem? Eu falei, tenho. Ele falou, você não vai ficar nessa fila. Você é VIP, você é VIP. E os meus VIP não ficam nessa fila, eles passam onde passam os diplomatas. Eu falei, Senhor da glória. eu confesso para você que a perna tremeu, né? E eu entreguei o passaporte na mão dele, eu olhei, tinha uma senhora numa cadeira de roda, um senhor americano junto, um casal de velhinhos, e ele, pode me seguir. E chegou na frente dos balcões da imigração, ele pediu o passaporte dos velhinhos também, o meu, e espera aqui, foi uma distância daqui naquela parede, falou no dialeto Zulu com o oficial de imigração, e lá estava escrito, diplomatas, a área especial. E entregou os 3 passaportes, o cidadão olhou do lado assim, deu um sorrisinho para a gente, carimbou os 3, entregou, e ele falou, pode passar.
Nós passamos do lado ali, eu não fiquei 5 minutos. Passei do lado ali, e ele diz assim, você tem alguma mala? Eu falei, eu tenho uma mala. Ele falou, então vamos lá na esteira. Chegou na esteira, mas você está sem carrinho, rapaz. Espera aqui um pouquinho. Foi lá, buscou um carrinho para mim, e aí chegou a mala dos 2 velhinhos ali, ele pegou, e aí a minha mala começou a demorar, eu disse para ele, olha, você pode ir, atende eles, eu fico aqui. Não, você tem um voo para fazer, você não pode perder o seu voo, só sai daqui na hora que você sair. Falou para mim. Eu falei, opa. Aí de repente vem lá, a mala é aquela. Foi lá, pegou minha mala, colocou no carrinho, falou, agora você me segue. E aí eu fui seguindo, chegou na alfândega, ele falou, você tem alguma coisa para declarar? Eu falei, não tenho nada. Então ele passou do lado do pessoal, só falou alguma coisa, deu um tchauzinho, e nós passamos direto. Né? E de repente ele chega ali no lugar de fazer o check-in, fez o check-in daquele casal, e disse, você me segue que o teu não é aqui, o teu do outro lado, dá a reserva da passagem aqui na minha mão. Eu dei a reserva da passagem, dá o passaporte. Eu entreguei o passaporte e ele, agora você me segue. Ele com a cadeira de roda vazia correndo na frente, eu com o carrinho com a mala em cima correndo atrás, né? E vai. Chega do outro lado, aí ele para aqui. Foi lá para a pessoa que estava fazendo o check-in. E ele entregou meus documentos, disse, faz o check-in desse rapaz para mim. Falou em inglês para ele. Aí ele, fazendo o check-in, tem mala para despachar? Tenho uma aqui. E essas duas que estão com você aí? Meia grande, né? Eu disse, ele falou alguma coisa lá em Zulo para o rapaz. Não, você pode levar a tua mala, tá tranquilo, né? E quando terminamos de fazer o check-in, ele falou, agora você me segue. Entramos num lugar para fazer o checkpoint ali, que não é aquele lugar normal que você entra. Era um lugar que a única pessoa que não estava usando uniforme era eu. Todo mundo de uniforme, inclusive ele. E eu não tinha, eu falei, aqui? Não, pode entrar aqui, me segue. Pode passar aqui, coloca as tuas coisas aqui. Passa aqui rapidinho do outro lado. Passei para o outro lado. E aí você tem que fazer a imigração para sair do país novamente, obviamente, para poder pegar o voo para o seu destino. Chegando na imigração, ele me disse, dá o seu passaporte aqui novamente. Eu entreguei o passaporte para ele, ele foi lá, falou alguma coisa no dialeto zulo, né? O rapaz só me olhou de longe, carimbou, boa viagem para você, né? Aí eu fui, e eu tinha, antes de sair da igreja para fazer essa viagem, um irmão me chamou e disse, pastor, o senhor está viajando esse fim de semana, começo da semana para ir para a África? Sim, então eu vou dar esse dinheiro para você. Tirou um dinheiro do bolso e disse, eu vou dar esse dinheiro para você dar para uma pessoa na África, e você vai saber quem é, Deus vai te mostrar quem é essa pessoa. E eu coloquei dentro da minha carteira aquele dinheiro, não coloquei em nenhum outro envelope, porque eu tinha alguns outros valores ali, coloquei na carteira. Quando ele pegou a minha mala, eu estava feliz com ele, eu já tinha peguei 2 notas que eu tinha no meu bolso, dei para ele, né, e ele guardou o dinheiro. E quando nós chegamos no portão, na hora que a gente chegou no portão, antes de eu me assentar, ele falou, aqui é o teu lugar, o teu portão é aquele, você se assenta ali e espera o teu voo. Já estava tudo feito, em questão de minutos. Aí o Espírito Santo falou, esse dinheiro que você deu não é esse dinheiro que você tem que dar para ele, é aquele dinheiro lá. Aí eu peguei e falei assim, tá tudo bem com você? Eu olhei para ele e falei, devolve o dinheiro que eu te dei. Aí ele deu um passo para trás, né, e tirou o dinheiro, me entregou as 2 notas, eu peguei aquele dinheiro, que era um dinheiro bem maior, entreguei na mão dele, falei, o teu dinheiro é esse. Aí ele falou, I love you, brother, I love you, eu gosto de você, me abraçou, e eu saí, sentei ali, passaram uns 5, 10 minutos, chegou o rapaz que fez meu check-in lá em cima, e veio procurando, olhando, quando ele me viu, opa, você está aqui? Eu estou aqui, eu vim só para conferir, para ver se você estava aqui, no lugar certo, porque você não pode perder o voo que você tem hoje. Então eu louvo a Deus, porque Deus, Ele ainda abre portas, Ele ainda nos dirige. Quando Ele tem uma obra para ser feita, vai ser feita, ninguém impede. Não, aquilo que Ele prometeu na vida da igreja vai ser cumprido. Aquilo que Ele prometeu na vida da sua família vai ser cumprido. Aquilo que Ele prometeu no seu ministério vai ser cumprido. Aquilo que Ele prometeu para o seu povo vai ser feito, porque a igreja de Jesus, ela marcha triunfante. Aleluia. Abra sua Bíblia. Deixa eu ler o texto com você. Glória a Jesus. Abra em Êxodo, no capítulo de número 14. Êxodo, capítulo 14. Mantenha sua Bíblia aberta nesse capítulo. E eu quero usar alguns versículos para a gente meditar um pouquinho naquilo que Deus tem para nós nesta noite. Êxodo, capítulo de número 14. Versículos, vamos ler a partir do versículo 1. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 1. É um texto muito conhecido de todos nós, mas o bom da Bíblia, da palavra de Deus, é que a mensagem de Deus se renova a cada manhã. Nós podemos ler o mesmo texto todo dia,
Nós podemos ler o mesmo texto várias vezes no dia, e a cada vez que lemos, Deus nos dá uma revelação nova, uma mensagem nova, porque essa palavra não é de homens, essa palavra é de Deus. Nessa palavra não tem erro. Por isso nós temos que crer na palavra do Senhor. Quando Deus libera a palavra dele, ela não volta para ele antes de cumprir o efeito para o qual foi designado. Então Deus é fiel na sua palavra. Êxodo capítulo 14, no versículo 1, a seguir diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Vamos pular no versículo de número 8. Gente, e até o versículo de número 8. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Diga comigo, marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Lá já tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Olhe para o teu irmão e diga assim: acalme-se. O nosso Deus ainda é o mesmo. Nós conhecemos esse texto sagrado. Nós conhecemos essa história bíblica. A menos que você seja um novo convertido, daqueles que está iniciando na fé, talvez não tenha ainda ouvido ou lido esse texto, mas é um texto muito conhecido. As nossas crianças na escola dominical sabem esse texto. Mas eu disse para você que é a palavra de Deus, e Deus nos dirigiu para esse texto, é porque Ele tem uma mensagem para nós nesta noite. A primeira palavra que Deus tem para mim e para você nesta noite é que a igreja de Jesus não vai recuar em Portugal. A igreja de Jesus não vai recuar na Europa. A igreja de Jesus não vai recuar na Espanha. A igreja de Jesus não vai recuar sobre a terra. A igreja de Jesus foi levantada para avançar e avançar triunfantemente. Quando você olha Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, Jesus chega em Cesareia de Filipe e ele pergunta para os seus discípulos: o que estão dizendo as pessoas que eu sou? Quem estão achando que eu sou? E eles disseram: olha, Senhor, alguns estão achando que você é João Batista, outros estão achando que você é Elias, outros estão achando que você é Jeremias, outros estão achando que você é um dos profetas. E Jesus então se vira para os seus discípulos e pergunta assim: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E nós sabemos o texto, né? Pedro levanta e diz: olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelou, mas foi o Espírito do meu Pai, foi o Espírito de Deus que te revelou. Olha, e você é Pedro, e sobre esta pedra eu eu levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo: sobre esta confissão que você está dizendo que eu sou o Filho de Deus, sobre esta palavra eu estabeleço a minha igreja. A igreja está estabelecida sobre Jesus Cristo. Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular. Não há motivo para a gente temer. Nós estamos vivendo em dias que, se nós olharmos as notícias diárias, nós podemos nos assustar, sim.
As instituições humanas estão falidas. As instituições humanas estão decaídas, estão desacreditadas. Há um ataque tão grande do diabo nos nossos dias contra a família como nunca antes. O último censo feito no Brasil apontou pelo menos 19 tipos de família diferente. Você e eu aprendemos em casa, aprendemos pela Bíblia, aprendemos na igreja que uma família é pai, mãe e filhos. Não, o mundo está dizendo que não é, que duas mulheres é família, que dois homens são família. Isso não é família. E o diabo vem atacando em todas as frentes. Você olha a política internacional, olha o conflito iminente que está para acontecer agora na Síria. E isso não é um conflito apenas isolado, porque nós temos potências, superpotências envolvidas em tudo isso. E a gente pode ter todos os dados para tremer as pernas, todos os dados para ficar com medo, todos os dados para ficar entrincheirados, todos os dados para pensar que nós estamos encurralados. Mas o inimigo está enganado, porque nós estamos marchando triunfantemente como igreja do Senhor Jesus Cristo. E com o povo de Israel não foi diferente. Deus havia prometido, depois de 430 anos, que libertaria o seu povo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus promete, Ele cumpre. Fala para o teu irmão assim, ó. Quando Deus promete, Ele cumpre. É bom você começar a crer nas promessas de Deus, na palavra de Deus. É tempo de nós termos definição. Ou nós cremos nessa palavra, ou então nós vamos mudar de rumo. Ou nós cremos naquilo que Deus tem falado através da sua palavra, através dos seus profetas, ou então nós temos que esquecer que nós cremos em Deus. É tempo de definição. E para nós como igreja é assim, Deus falou que ia fazer e Ele fez. Ele levantou um homem que teve que ficar 40 anos no Egito, aprendendo na secularidade do Egito, nas ciências do Egito, mas não foi suficiente. O conhecimento intelectual, por mais que você deve estudar, precisa estudar, você pode galgar graus de pós-doutorado, etc. Isso não é suficiente. O suficiente é quando você tem poder do Espírito de Deus sobre a sua vida, a presença de Jesus, crê na palavra e caminha por fé e não por vista. Os 40 anos de universidade, na melhor que existia, não foi suficiente, porque o primeiro conflito que ele foi resolver, ele trocou os pés pela mão. Ele viu que tinha um egípcio ali fazendo algo para um hebreu, e o que ele fez? Ele matou o egípcio e teve que fugir. Mas ele foi para 40 anos, aí ele foi para a Universidade de Deus. Ele saiu da Universidade do Egito e foi para a Universidade de Deus. E lá ele teve experiência com Deus, ele viu Deus falar, ele viu Deus ensinar, ele viu Deus prover, ele viu Deus dirigir. Até quando o momento que cumpriu aquela geração, aquele tempo que ele tinha que ficar lá, Deus falou, agora você está pronto. E Deus chama ele, acha que nem tem mais condição. Quando você acha que nem tem mais condição, que já acabou o teu tempo, que o teu ministério está terminado, Deus está terminando de te aperfeiçoar e te colocando no caminho para você seguir mais um tempo e fazer a vontade de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. E aí, a gente viu aqui pelo contexto que o povo não queria saber de sair do Egito. Tem gente que é assim, que está sofrendo, sendo escravizado, mas ele prefere estar na escravidão. Deus não te chamou para ser escravo, Deus te chamou para ser livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos o povo mais livre da terra, o povo mais feliz da terra, porque nós sabemos que fomos tirados do Egito e nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós temos na nossa frente um general que não conhece derrota, é um general que venceu todas as batalhas, que consumou toda a obra na cruz do Calvário. Ele é o dono dessa igreja, é Ele que lidera a nossa vida, é Ele que está na frente do seu ministério e é Ele que vai abrir as portas para mim e para você. Oh, aleluia! Se nós estivéssemos aqui nesta noite reunidos para falar de homens, para falar de intelectuais, para falar de pessoas com a sua sapiência, nós estaríamos perdendo o nosso tempo. Talvez nós teríamos lugar mais confortável para estar agora, de chinelão, de bermuda, mas não, nós não estamos aqui apenas numa reunião, nós estamos aqui numa comunhão. Quem permite comunhão é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Pode glorificar o nome do Senhor, exalte o nome dEle, porque Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui. O melhor lugar para estar é onde Jesus está. Todo lugar que Jesus chegou, Ele mudou o contexto do lugar onde Ele estava antes de sair. Aleluia. Tinha alguém para curar? Ele curava. Tinha alguém para libertar? Ele libertava. Tinha alguém possuído por um espírito maligno? Ele repreendia o espírito maligno. Ele mudava o status quo. E não é diferente na vida da igreja aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Queridos, eles avançam. Logo na saída, o Senhor fala com Moisés. Importante ouvir a voz de Deus. Diga aos israelitas que mude o rumo. Quando Deus fala com você para ir para a direita, preste atenção nisso, vá para a direita.
Quando Deus fala com você para ir para a esquerda, vá para a esquerda. Pastor, quando Deus não fala nada, fica onde você está, fazendo o que você está fazendo. Se você está servindo ao Senhor. Isso é muito claro na palavra. Vocês lembram da nuvem e da coluna de fogo? Quando começava a se deslocar, o povo começava a levantar acampamento. Era sinal que Deus queria que eles mudassem. Logo na saída, Deus tinha dado uma orientação para Moisés. Deus já muda logo de começo. Deus fala assim, olha, muda o rumo, acampa perto de Piairote, em Migdol, e o mar. Acampe à beira-mar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui nesta noite. O que tem na beira do mar? Areia, o que mais? Quando já for na praia aqui? Deus falou, vocês vão para a praia agora. Está aqui. Vocês ficaram 430 anos sendo escravos, agora vocês vão acampar na frente do mar, na praia. Você pode estar passando a dificuldade que for, Deus tem uma praiazinha para você, viu? Não é só luta, não. Não vou vir aqui pregar um evangelho para você de pare de sofrer. Porque Jesus garantiu que no mundo tereis aflições, mas o texto não para aí, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, e a palavra chama a mim e a você de mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmão, você não foi chamado para caminhar olhando se tem crise ou se não tem. Nós enfrentamos uma crise nos Estados Unidos de 2007 até agora há pouquinho. E foi o período e o momento que a igreja mais prosperou. O crente não está em crise, o crente está em Cristo Jesus. Olhe para Jesus, não olhe para as circunstâncias, não. Não olhe para a circunstância, não. Deus trouxe você para Portugal. Qual é o idioma desse país? Qual é o idioma que nós estamos falando aqui nesta noite? Quantas pessoas tem perto de você? Mas eles são portugueses. Não, eles são vidas preciosas que precisam do céu como eu e você precisamos. Deus não trouxe, não plantou essa igreja aqui sem motivo, não. Ele plantou essa igreja porque essa igreja fará parte do grande avivamento que Deus vai trazer sobre a Europa. Essa igreja vai fazer parte na grande colheita de alma aqui na Europa. Aleluia, 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 aleluia. Eles ficam um pouquinho lá na praia e aí o texto segue dizendo assim, o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. O faraó vai pensar, o inimigo vai pensar que você está vagando confuso. Sabe por quê? Pela circunstância. Aquele que é humano apenas, que não pensa como espiritual, porque nós temos que ter discernimento espiritual. A Bíblia diz que eu tenho que ter discernimento espiritual. Eu não tenho que andar por vista, eu tenho que andar por fé. Pastor, mas a coisa está difícil. Mas o Deus que eu e você servimos, que alimentou 3 milhões ou mais de 3 milhões de pessoas durante 40 anos no deserto, onde o pé deles não inchou, onde o calçado foi suficiente, onde a roupa foi suficiente, onde a comida foi suficiente, onde a água foi suficiente, perdeu o poder dele, mudou o poder dele nesse século 21. Ele não é capaz de cuidar de você, da sua família, dos seus negócios, da sua igreja, do seu ministério, da sua vida. Meu Deus, olhe para o teu irmão e diga assim, o nosso Deus continua sendo poderoso, o nosso Deus continua sendo poderoso, o nosso Deus continua sendo poderoso. Nós começamos a olhar à volta a crise, nós começamos a olhar à volta os problemas, e nós tiramos os olhos daquilo que nós temos que manter os nossos olhos fitos no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus Cristo, no poder que o nosso Deus tem. Eu olhei para cima e vi o relógio. O nosso Deus continua sendo um Deus poderoso. Olha, o texto está dizendo aqui, o faraó pensará que os israelitas estão confusos. O inimigo pensa que você está confuso com crise. O inimigo pensa que você está desesperado por causa de situação. Ele está enganado, porque você está sendo dirigido pelo Senhor. Deus é capaz de dar sabedoria no meio da crise e de levantar homens e mulheres cheios do poder, da unção e de conhecimento também, para ganhar e faturar muito mais do que nunca antes na história. Eu louvo a Deus porque lá na nossa igreja Deus nos deu uma palavra e eu relutei em entregar aquela palavra. Deus falou, levantarei milionários no meio de vós. Eu falei, Senhor, isso aqui é coisa humana. Mas Deus foi confirmando e me imprensando, e eu tive que entregar aquela palavra. Né? E os irmãos receberam, e tem uns aqui falando, pastor, eu estou na vez, olha, eu não quero saber, eu creio na palavra de Deus como nunca. Eu nunca criei tanto na palavra de Deus. Eu falei, então segue firme, honra a Deus. A gente ouviu aqui o pastor Silvio falando algumas coisas aqui. Eu não fiz voto de pobreza, eu, pastor Saulo. Quantos fizeram voto de pobreza aqui? Nenhum aqui, nenhum franciscano no nosso meio. Tem gente que faz voto de pobreza, tudo bem.
Eu não vou vir aqui pregar para você evangelho de prosperidade por prosperidade, mas o Deus que eu e você servimos é o Deus que é capaz de nos enriquecer assim. Ele enriquece e não acrescenta dores, diz a palavra dele. Se você crê no Senhor, se você descolar o teu coração das coisas materiais e administrar bem, Deus vai fazer, vai trazer assim. Mas pastor, então a dificuldade, é na dificuldade que Deus vai glorificar o nome dele. Porque se tivesse bastante dinheiro, se tivesse muita gente aqui, nós nem talvez daríamos o crédito ao Senhor. Mas quando está todo mundo querendo ir embora, ninguém mais tem trabalho, Deus começa a levantar e fazer o poder dele ser revelado no nosso meio. Levantar homens e mulheres com sabedoria, cheios do Espírito Santo, para fazer a diferença na nossa volta. Aleluia, aleluia. A palavra que Deus está trazendo para a igreja hoje é uma palavra de encorajamento. Diga para o teu irmão, tenha coragem nesta noite. Tenha coragem que Deus vai te usar, pode dizer. Deus vai avançar. Olha, a igreja está aqui já há 12 anos. Né? Lá na América, completar 13 também. Né? Eu vou completar 12, estou quase junto. Nós estamos começando a colher coisas que foram plantadas lá atrás, lá pelo pastor Antônio Domingos, lá por nós quando chegamos. Nós estamos colhendo ainda uma colheita que não é nem a colheita da chuva, é a colheita do orvalho que Deus mandou sobre a terra. E você se prepara, quem tinha aqui já foi, irmão. E você não se acovarda não sai correndo daqui, porque agora está ganhando menos ou mais. Olha se o Senhor está falando com você. Deus já deu essa palavra aqui através de um dos professores, não sei se você prestou atenção. Deus usou um dos professores aqui, eu estava ali naquele cantinho, e ele começou a dizer, olha, tem gente que sai correndo, pensando porque agora, o Brasil ganha mais, não sei o que. Irmão, nós somos peregrinos na terra, a nossa morada é o céu. Você pode estar em Portugal, pode estar na Espanha, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus, é onde Deus vai te usar. Deus é capaz de sustentar você aqui nos Estados Unidos, no Brasil, qualquer país do mundo. Não seja covarde, não fuja não. Fala, Senhor, é agora que eu vou ficar aqui, porque eu quero ver o teu nome ser glorificado na minha vida, quero ver os portugueses chegar aos teus pés, quero estar do lado do meu pastor, do ministério, e ver o teu nome ser glorificado nesse lugar, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O faraó vai pensar que... Ó Deus pregando uma peça aqui neles. O faraó vai pensar que vocês estão tão confusos. Deus vai confundir é o inimigo, porque ele pode chegar perto, mas ele não vai te alcançar. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu gosto muito do final do versículo 4. Aliás, vamos ler o versículo 4 inteiro. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Diga para o teu irmão, obedeça. Eles podiam dizer, Moisés, espera aí, 430 anos de chicote nas costas, agora nós nessa praiona aqui. Deixa nós ficar nessa praia aqui agora. Vamos ficar aqui nessa praia, aqui mesmo, aqui tá bom. Vamos montar nossas cabanas aqui, ó, na beira da praia. A gente pesca um peixinho, come esse peixe. Vamos ficar morando aqui. Não, Deus falou, olha, tem que mudar a direção agora. Tem que mudar o rumo. Vamos começar a trabalhar agora. Vamos começar em frente. E alguém chega lá para o faraó e fala, olha, perdemos mão de obra, hein? Esse povo deu um desfalque aqui. Eles que faziam os tijolos, eles que eram da construção, eles estão saindo. E o faraó, olha, é verdade. E pegam seus exércitos, a infantaria, os melhores soldados de elite, os 600 carros de guerra mais aparelhados. Se fosse hoje, era aqueles carros que a gente vê lá do exército americano, com mira laser, com soldados capacitados, não sei o quê. E o próprio carro do faraó ia equipa tudo e vão atrás dos... Só que tinha uma coisa, os egípcios não contavam que aquele povo, eles eram um povo de Deus. O inimigo não está contando, ele está esquecendo do poder do Deus que você tem, o Deus que você serve. No momento da dificuldade, a Bíblia diz que o anjo, a nuvem que estava, Deus move para trás a coluna. Deus tira a coluna que estava na frente e move para trás. Agora, essa coluna, ela fazia luz para os israelitas e fazia escuridão para o inimigo. É assim que Deus vai fazer. No momento da crise, Deus vai abrir os seus olhos. Onde as pessoas estão vendo coisas negativas, você vai começar a ver oportunidades de Deus na sua frente. E Deus vai glorificar o nome dele através da sua vida. Todo mundo está reclamando, você não entra na fila só reclamando, não, dizendo é verdade, olha, está um caos. Espera aí, isso aí é a voz de quem não teme a Deus.
Porque nós que tememos ao Senhor, nós sabemos que sempre há uma solução. O Deus que cuida das aves dos céus, das feras do campo, veste os lírios do campo, cuida de você que tem muito mais valor. O teu coração não está em índices do euro, não. O teu coração está no Senhor dos exércitos, no Senhor Jesus que já te salvou, que comprou a tua vida com bom preço, meu irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Versículo 8. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito. Esse perseguiu os israelitas que marchavam, diga comigo, marchavam triunfantemente. Marchar triunfantemente, igreja do Senhor, não é marchar com aquele que já perdeu a batalha. Cabisbaixo, desengonçado. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor por quê? A paz do Senhor, irmão, como vamos? Ih, irmão, você não sabe a desgraça que está lá em casa. Fechou mais tantos comércios lá do lado, o pessoal foi embora e eu estou com a mala pronta para colocar no próximo voo para ir embora também. Para com isso, irmão. A igreja de Jesus marcha triunfante. Quem marcha triunfante, marcha com a certeza da vitória. O soldado que marcha triunfante, ele marcha com o rosto erguido, mas ele não está olhando para nada, ele está olhando para Jesus, porque em Jesus está a vitória do crente. Está dizendo aqui, ó, marchavam triunfantemente. Eles tinham carros de guerra? Não tinham. Eles tinham soldados treinados? Eram escravos que estavam lá durante 4 séculos e pouco, lá sofrendo. Que tempo que esse povo teve para manusear a arma? Que tempo que esse povo teve para ser treinado como escravo lá pelo faraó? Não teve nada disso. Não teve tempo para ser formado soldado de elite, não. Era uma gente que estava saindo de um lugar, mas eles estavam saindo do Egito e indo para Canaã. Eles saíram da escravidão e estavam indo para a terra que Deus deu. É como nós, igreja. Nós já fomos tirados do Egito, já fomos colocados na marcha de Deus. Você pode não ter tido muita habilidade, muito treinamento, mas o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é poderoso, ele é poderoso, ele é poderoso. Eles não tinham nada disso, mas eles tinham a certeza da presença de Deus. A igreja só não vai marchar triunfante se ela não tiver a presença de Deus. Mas se você fizer questão da presença de Deus na sua vida, no seu dia a dia, fizer questão da presença de Deus na sua casa, fizer questão da presença de Deus no meio da sua família, do seu trabalho, da sua igreja, do seu ministério, levanta a sua cabeça e marcha triunfante, porque o Senhor está com você. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Enquanto o povo de Deus marchava triunfante, os egípcios marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez com a gente nos tirando de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Meu Deus, o povo estava sendo escravizado. Moisés chegou como libertador de Deus. E sabe qual era a resposta? Sabe o que ele ouvia? Deixa a gente em paz. Já pregou para alguém que fala: me deixa em paz, tá bom aqui? É porque ele não conheceu ainda o poder que você conhece, o Deus que você conhece. E aqui os israelitas começaram a pensar, sabe o quê? Em túmulo, em cemitério. Tem gente querendo pensar em túmulo, em cemitério. Esse tempo um senhor me chamou lá em Atlanta, falou: Saulo, vem cá, e foi me mostrar um projeto. Ele mostrou o projeto, eu achei estranho aquilo. Eu falei: que é isso? Isso aqui é a lápide do meu túmulo, que eu já mandei fazer na China, e mandei fazer de mármore, não sei o quê, e mandei trazer. Rapaz, na minha cultura não tem esse negócio não. Esse negócio de mandar fazer túmulo antecipadamente, rapaz. Que negócio é esse? Ele falou: não, eu já mandei deixar tudo pronto. Tem crente que está pensando em sepultura, em túmulo. Não é isso que Deus tem para você, não. Irmão, agora não dá, vamos enterrar. Esse tempo atrás chegou um pastor Antônio, entregou a chave da congregação lá em um determinado lugar, falou: transforma na funerária, pastor. Cadê a visão de uma pessoa dessa? Cadê a visão? Não é isso. Mas lá no Egito a gente tinha carne, a gente tinha não sei o quê. Era melhor ser escravo lá do que estar aqui. Irmão, você vai atravessar o deserto, mas você vai chegar em Canaã. E tem mais uma coisa: Deus não vai abandonar você no deserto. Deus não vai abandonar. Diga para o teu irmão assim: Deus não vai abandonar você. É suficiente essa palavra para você nessa noite? Que Deus não vai te abandonar.
Deus não vai abandonar você no seu trabalho, não vai abandonar você na sua família, não vai abandonar você no seu ministério. E Ele não é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Oh, glória ao nome de Jesus. É tempo de nós sermos mais crentes verdadeiramente, crer no poder do nosso Deus. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Por que a gente treme quando vem circunstâncias externas? A gente não olha para Jesus, não vai para a oração, não vai buscar os milagres de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Nós ouvimos quantas vezes aqui o texto de 2 Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus está ali com o ouvido dele aberto, querendo ouvir a nossa oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Moisés respondeu ao povo. Diga para o teu irmão, olhe para o teu irmão e diga assim: não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Moisés sabia a quem ele estava servindo. Moisés tinha convicção que ele estava na direção de Deus. Se você tem convicção que você está na direção de Deus, fique firme e olhe com seus olhos o livramento que o Senhor te dará. Você glorificará o nome do teu Deus. Oh, aleluia, aleluia. Fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Versículo 14: o Senhor lutará por vocês. Diga comigo: o Senhor lutará por vocês. Diga comigo assim: o Senhor lutará por nós. E a continuação desse versículo diz assim: então somente acalme-se. Sabe o que Deus está falando para a igreja aqui em Portugal hoje? Se acalma, a crise não vai te consumir. Essa crise não está fora do propósito de Deus. A Europa se tornou secularizada, intelectualizada, abandonou Deus. E quando a gente tem muito dinheiro, ou quando alguém tem muito dinheiro, porque eu não tenho esse dinheiro, mas quando alguém tem muito dinheiro, a tendência realmente é uma tendência de se distanciar de Deus. Por isso que é bom, nós temos um privilégio muito grande de, se Deus trazer riqueza sobre a vida de alguns aqui, ou de muitos, que eu gostaria que fosse de todos, né? Você já conhece o Deus que você serve, o teu coração está descolado dessa coisa, você não vai deixar se ensoberbecer, você não vai deixar se levar, você não vai deixar de crer, porque o Senhor te deu. Não, você vai colocar, olha, para ganhar almas, para que vidas sejam alcançadas, você vai colocar para que missionários sejam mantidos. Se você estiver fazendo hoje, eu acredito que você vai fazer depois. Agora você que está esperando só ter depois, para depois começar a fazer, você não vai fazer. Começa fazendo agora, já começa treinando agora. Nós ouvimos uma palavra aqui, muito sábia do pastor Silvio, uma palavra dirigida por Deus. E isso é verdade na vida da nossa igreja. Nós passamos quantos momentos de dificuldade, mas em determinado momento Deus abriu nossos olhos, começamos a ensinar e ver e viver essa palavra. E olha, quantas pessoas que eu cheguei ali eram simples house clean, simples limpador de casa. Hoje você chega no pátio da igreja, eles têm 3, 4 carros de propaganda plotado, tem a companhia deles, estão administrando aquilo que Deus está colocando. E cada vez que você der oportunidade para um testemunho, dizer: pastor, você não sabe o que Deus está fazendo na vida da minha companhia. Não tem limite para Deus não, irmão. Deus é capaz de fazer mesmo. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele faz. É tempo de marchar triunfantemente. Essa crise não vai te consumir. No meio dela, Deus entrará com providência e levantará o seu povo. E ainda mais, Deus trará salvação para aqueles que estavam confiando no dinheiro. É isso que Deus vai fazer. As pessoas vão ver que o teu Deus, que Jeová, continua poderoso. Aleluia, aleluia. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó e seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se colocando atrás. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro. Eles não estavam no mesmo espaço? Sabe o que a Bíblia diz? Que eles começaram a ouvir o barulho das rodas dos carros do faraó. Para ouvir o barulho das rodas, irmão, a pessoa pode ser boa de ouvido, mas tem que estar perto. E a Bíblia diz que eles tremeram. Mas sabe o que Deus fez?
causou confusão no meio do exército inimigo. E quando se aproximou muito, Deus afrouxou as rodas dos carros dos egípcios. Está chegando perto de você, você pode estar ouvindo o barulho das rodas do carro do inimigo. Pastor, agora eu não vou escapar. Vai sim, porque Deus é capaz de arrancar as rodas dos carros do inimigo e eles não te alcançarão. A palavra diz que eles sairão contra nós por um caminho, mas por 7 fugirão de vós. O Deus que eu e você servimos é poderoso, é tremendo, é maravilhoso. Sai daqui nesta noite confiando no poder do teu Deus, crendo, Senhor, eu quero sair daqui nesta noite mais crente, sabendo que o Senhor é capaz de me prosperar, o Senhor é capaz de me guardar, o Senhor é capaz de fazer, tendo crise ou não tendo crise, tendo muito dinheiro, eu não vou ficar olhando para índices econômicos, eu vou avançar pela fé, sabendo que o Senhor é meu Deus, e eu vou marchar triunfantemente, porque o Senhor está comigo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 31, e encerro aqui. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés seu servo. Esteja em pé. Eles viram o quê? O grande poder do Senhor. Eles viram o grande poder do Senhor. O nosso Deus, eu disse para você, que não mudou e não muda. Ele continua tendo o grande poder dele. Ele continua com a sua igreja, com o seu povo. Sabe o que eles fizeram? Temeram ao Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 9:10 que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não perca o temor ao Senhor no seu coração. Não perca o temor ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, não. Temer a Deus é reverenciar a Deus, é adorar a Deus, é desejar a presença de Deus, é respeitar a presença de Deus, é caminhar na presença de Deus. Temeram ao Senhor e colocaram nele a sua confiança. Se a confiança estiver no euro, vamos ter problema. Se a confiança estiver na comunidade europeia, vamos ter situações difíceis. Mas se a confiança da igreja estiver no Senhor, você vai continuar marchando triunfantemente. Olha para o teu irmão e diga assim: a vitória é nossa pelo poder que há no nome de Jesus. Isso. A vitória é nossa pelo poder que há no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor nesta noite para nós é clara: é tempo de avançar triunfantemente. É tempo de avançar triunfantemente. Não é tempo de recuar, não. É tempo de avançar pela fé. Crendo no poder de Deus, os milagres vão acontecer sim. Você vai ver a glória de Deus ser manifestada na sua vida, ao seu lado. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória. Eu quero orar junto com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, manabassuria, manabassuria. Oh, presença do Espírito Santo, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu sempre que tenho oportunidade eu gosto de dar oportunidade para aqueles que querem reconciliar. Se tem alguém que ainda não recebeu Jesus como Salvador, que não fez ainda uma aliança com Jesus, de entregar o seu coração, sua vida a Ele, talvez você seja um convidado nesta noite e gostaria de entregar o seu coração a Jesus. Dá o controle da sua vida a Ele, entregar a sua vida a Ele. Eu preciso abrir essa oportunidade para você. Se você está nessa condição, esse altar está aberto para você. Eu gostaria que você se dirigisse até aqui à frente.
Se você andou distante, distanciado, desviado e quer reconciliar-se com o Senhor, da mesma maneira a oportunidade é sua nesta noite. Nós gostaríamos, como igreja do Senhor, de orar pela sua vida em nome de Jesus. Se tem alguém nessa condição, a oportunidade é sua. Eu preciso dar essa oportunidade a você, antes de passar esse microfone. Se tem alguém nessa condição, aleluia. Não vou pedir para ninguém vir aqui quem quer ser fortalecido, porque eu acho que a palavra de Deus nos fortalece. Essa palavra, se não te fortaleceu, você está na UTI, nós temos que pregar de novo. Glória a Deus. Amém? Não tem ninguém que quer fazer essa entrega ao Senhor hoje? A oportunidade é sua, não precisa ficar acanhado não. Lá na igreja, sempre que eu dou essa oportunidade, eu digo o seguinte: dentro desse santuário, ninguém tem nada a ver com a sua vida, a não ser você e Deus. É você e Deus, meu irmão. Se tem alguém que quer reconciliar, sente essa necessidade, o momento é seu. Eu preciso dessa oportunidade. Tudo bem? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus pela essa palavra. Coloque a mão no seu coração, se você puder. Senhor, nos ajuda a crer mais em Ti, no Teu poder. Como o Senhor fez aquela nação, Senhor, tão frágil aparentemente, atravessar, Senhor. Vencer aqueles inimigos tão ferozes, atravessar por aquele mar, atravessar aquele deserto e alcançar a terra que o Senhor tinha para eles. Nesta noite, Senhor, nós como igreja fortalece o nosso coração, fortalece a nossa visão, fortalece, Senhor, os ministérios, fortalece, Senhor, a nossa caminhada, fortalece a nossa crença em Ti, Senhor querido, fortalece as famílias representadas aqui, nos faz avançar, nos faz prosperar, nos levanta, Senhor, nesta noite para avançarmos triunfantemente como igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, cheia dos dons do Senhor, debaixo da Tua graça, do Teu poder e da Tua unção, e que em tudo o Teu nome seja glorificado, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, segundo a Tua bondade, segundo o Teu grande poder, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nós louvamos, em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Podeis assentar, eu quero devolver o microfone.